Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas, mentalidade e como costurar acessórios femininos perfeitos. Eu sou a Arita Chotalau do Ateliê Ada e hoje vamos aprender a costurar uma tote bag que eu chamei Yasmin. Então a tote bag que nós vamos aprender a fazer é esta. Esta é uma tote bag relativamente simples. As únicas alterações que nós temos é que podia ser só costurada de um lado e do outro, mas eu resolvi inserir aqui umas laterais quadradas para lhe dar profundidade. Além disso, temos aqui umas alças em que eu decidi brincar um bocadinho com a precinta e coloquei uma grega para poder ser assim uma peça diferente e mais colorida, porque estamos numa altura em que está a chover bastante e então achei por bem decidir chamar um bocadinho do sol e da cor nesta altura. E aqui vamos aprender aplicando os materiais, técnicas e a mentalidade necessárias de forma a que esta peça fique perfeita. Aprendendo tudo o que foi ensinado aqui, vocês poderão aplicar estes ensinamentos noutras peças. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre a peça que nós fizemos aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer um próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo. Para fazer a nossa peça, vamos precisar de dois tecidos que são as nossas laterais, que têm 35 por 12, ou seja, esta parte. Vou precisar de dois tecidos exteriores já entretelados, uma manta ligeiramente maior que a medida das laterais e dois tecidos interiores. Para a parte da frente e costas, não é? É um tecido inteiro, ele tem 32 cm por 80 cm. E então vamos precisar de um tecido exterior já entretelado, uma manta ligeiramente maior que o nosso tecido exterior e um tecido interior. Além disso, vamos precisar de duas precintas, não é? De 70 cm, elas de largura têm 3 cm e uma grega também com, neste caso, duas gregas para cada uma das alças, duas gregas com 70 cm, e é o que nós necessitamos. Eu, de qualquer forma, vou deixar a informação das medidas para fazer esta peça aqui na descrição em baixo, ok? Para fazer esta tote bag, nós vamos precisar de duas precintas com 70 cm de comprimento. Estas precintas têm 3 cm de largura. Vamos também precisar de duas gregas que têm 70 cm. Vamos aplicar estas gregas na precinta da nossa alça para fazer um efeito na nossa alça. Vamos precisar de dois tecidos exteriores. Estes tecidos exteriores são as nossas laterais da nossa tote bag. Estes tecidos já estão os dois entretelados com a entretela de tecido. Também vamos precisar, para empastar estes dois tecidos, uma manta acrílica para eles os dois. Além disso, destas partes, vamos precisar também de um tecido exterior. Este tecido exterior está cortado inteiro, como podem ver. Vocês podem cortá-lo a meio, se quiserem. Este tecido exterior também está entretelado, que vai fazer a parte da frente e a parte de trás da nossa tote bag. Além disso, vamos precisar também da nossa manta acrílica, e esta manta acrílica, como podem perceber, é a manta que nós usamos para peças grandes, pois ela tem uma estrutura completamente diferente da entretela fininha. Além destas peças,
que eu mostrei, vamos também precisar de um tecido interior. Este tecido não está entretelado e que corresponde ao interior da parte da frente e da parte de trás da nossa tote bag. Além disso, vamos precisar também de 2 tecidos interiores, que são as nossas 2 laterais, que são estas. Eu vou só retirar o laranja para vocês perceberem que estas são as nossas laterais do tecido interior. Então, para fazer a nossa peça, vamos precisar dos seguintes materiais: muitas molas, pois as laterais vão necessitar de muitas molas para nós prendermos os nossos tecidos. Vamos necessitar dos alfinetes para prender a nossa grega à precinta, uma linha neutra, a que eu estou a usar é uma linha de poliéster branca. Vou precisar de uma tesoura corte de linhas e para dar alguns picos nos cantos das minhas laterais. Vou precisar da minha tesoura para cortar os excessos de manta e dar alguns picos que são necessários. A minha chave de fendas da máquina de costura para colocar a minha agulha. A agulha que eu vou usar vai ser uma agulha para tecidos planos número 90. Vou necessitar também do meu furador para me ajudar nas costuras. Vou precisar de uma régua e de uma caneta que saia com o calor para fazer a minha marcação relativamente às alças. E estes são os materiais que eu vou precisar para fazer esta peça. Então, a primeira coisa que vamos fazer para esta peça é colocar a nossa grega na nossa precinta, nas alças, neste caso. Então, como é que eu vou colocar? Eu vou agarrar, vou centrar a minha grega na minha precinta e vou alfinetar. Então, vou agarrar nos meus alfinetes e vou começar a alfinetar. Vou ajustando conforme eu quero que a minha grega fique colocada na minha precinta. Então eu quero centrar, eu podia querer fazer aqui mais para este lado ou mais para este, mas no meu caso eu quero que ela fique centrada na minha precinta. Vocês, se vos der mais jeito, podem alinhavar a precinta e depois costurar. Eu gosto mais de fazer desta forma. Acho que poupo mais tempo e, à medida que vou costurando, vou verificando onde é que ela está e assim ela fica bem colocada. Vou continuar a alfinetar deste lado e alfinetar do outro lado. Então, nós já alfinetamos tudo, a nossa grega já está alfinetada na nossa precinta e então o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos passar um ponto de um lado e do outro lado, de forma a que a nossa grega fique presa à precinta, ok?
Então, já temos as nossas alças com a nossa grega aplicada. Então, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a empastar os nossos tecidos exteriores. Então, a primeira coisa, o que é que nós fazemos? Primeira coisa, temos aqui um retângulo, não é? E temos partes retas. Nas partes retas, o que é que nós vamos fazer? Para depois isto não começar a ser muito grosso nas nossas costuras, vamos cortar os cantos da nossa manta. Ou seja, vamos cortar cerca de 2 centímetros de cada lado. Desta forma. Vamos lá ver. Estão a ver? Eu deixo aqui, mais ou menos, corto um triângulozinho de 2 centímetros, tanto para baixo como para cima. Vou proceder da mesma forma para estas quatro cantos, assim como o outro tecido da minha lateral. Além disso, também vou cortar da mesma forma para o meu tecido exterior, que é este, que é a parte da frente e parte de trás. Vou cortar aqui e vou cortar aqui deste lado. Ok? Então, já cortámos os nossos cantos todos, de todos os tecidos exteriores da nossa manta, e agora vamos passar uma costura à beirinha em todas as peças exteriores, ou seja, nas duas laterais e no tecido da parte da frente e parte de trás da nossa tote bag. Ou seja, vamos passar aqui uma costura a toda a volta, de forma a prender a nossa manta ao nosso tecido exterior. Já costuramos então a nossa manta aos nossos diversos tecidos exteriores, e então o que é que nós vamos fazer agora de seguida? Vamos cortar todo o excesso da nossa manta, ou seja, eu vou começar a cortar todo o meu excesso da minha manta para que fique só o tecido visível exterior. Vou começar a cortar a toda a volta, em todas as peças que nós fizemos ou que nós cosemos a nossa manta, ok? Portanto, as duas peças exteriores, que são as nossas laterais, e a nossa peça exterior, que é a parte da frente e a parte de trás.
Então já cortámos o nosso excesso da nossa manta. Agora as nossas peças estão limpas, já não têm fio, já não têm nada. Tenham sempre atenção a isso, para que as nossas, quando vamos a costurar, não entrem fios e começa a ficar uma grande baralhação, que acaba por acontecer às vezes. Outra coisa que eu digo é: cortem sempre a manta sempre maior que as nossas peças, para depois então podermos ajustar conforme vamos costurando a nossa manta ao nosso tecido exterior, está bem? Não cortem rente, porque às vezes pode faltar, e por isso é sempre melhor cortar a mais do que a menos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos marcar o nosso meio aqui em baixo e vamos nas nossas laterais, e vamos também marcar no nosso tecido da frente e de trás os nossos meios. Vamos dar uns piques com a nossa tesoura. Então, eu vou dobrar aqui a meio e vou dar aqui um pique, de forma a que eu saiba qual é o meu meio. Porquê? Porque quando nós vamos agora de seguida costurar as nossas laterais, nós temos que ajustar este tecido da nossa lateral ao tecido da frente e de trás. Então vamos marcar os meios só de um lado, não necessita ser dos dois lados. Depois é só mesmo na parte de baixo, que é a parte onde nós vamos encontrar o nosso meio da peça, das laterais e da frente e de trás. Então aqui tenho, vou ajustar muito bem, estão a ver, ajusto muito bem, estico bem a minha peça e vou dar aqui um pique nesta parte. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, ok? Então, já está de um lado, vou ajustar isto muito bem e vou marcar aqui deste lado, ok? Então já demos os nossos piques, tanto no tecido da frente e costas e nas nossas laterais na parte de baixo, e agora vou virar o meu tecido, vou colocar este tecido aqui, para não me incomodar, e vou juntar os piques que eu dei, ou seja, este pique com o pique do meu tecido da lateral, e vou colocar uma mola. Vocês podem alfinetar, podem fazer da forma como quiserem. Então vou colocar aqui, de forma a que encontre os dois piques, e vou colocar uma mola e vou fazer o mesmo aqui na ponta, ok? E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Ela já começa a ganhar a sua forma. Ou seja, vamos colocar tanto deste lado como deste, e agora vamos ajustando a nossa lateral ao nosso tecido. Então vou continuar a colocar as minhas molas de forma a que a minha lateral fique bem justa ao meu tecido, ok? Então está assim, estou a ajustar, para que ela fique certinha. Aqui vocês vão achar que tem uma certa tensão, vão ver? E ele vai ter que, quando chegar aqui eu vou dar um corte, mas na máquina de costura eu não vou dar já diretamente, mas vou dar um corte para ele abrir. Ou seja, o tecido vai ter que vai abrir aqui, vai ficar com uma parte deste lado e uma parte deste. Não vou dar um pico muito fundo. Para quê? Para ela ficar certinha quando eu começar a costurar. Ou seja, eu vou começar a costurar deste lado, começo aqui, quando chego aqui dou um ligeiro corte, um cortezinho pequenino, aí cerca de meio centímetro, um bocadinho menos. Para quê? Para ela abrir e ficar certinha neste canto, estão a perceber? Eu por isso vou só colocar molas até mais ou menos aqui, eu já lhe estou a fazer a formar, e vou depois então costurar a toda a volta, estão a perceber? Vou fazer da mesma forma para este lado, ou seja, vou continuar a colocar as minhas molas
E quando chegar ali à ponta, eu não vou colocar nenhuma mola. Vou colocar próximo, mas não vou colocar no sítio. Vou fazer o mesmo para o outro lado, que é para a outra lateral, ok? Então já colocamos as nossas molas. Como veem, é necessário muitas molas e vamos começar a costurar esta parte, ok? Vamos costurar a toda a volta, uma lateral, e vamos costurar a outra também do outro lado. Não se esqueçam que nós vamos ter que dar aqui um pique deste lado, pequenino, muito pequenino, só para ela abrir. Tanto deste lado, neste canto de baixo, aqui no tecido da frente e das costas, e não no tecido das laterais, ok? Temos que fazer desta forma. Para quê? Para ela assentar. Ela vai abrir ligeiramente, o tecido vai abrir e vai ficar corretamente costurado. Outra coisa, quando chegamos aqui nesta parte, após darmos o pique, o que é que nós vamos fazer? Vamos levantar o nosso calcador, ou seja, à largura do calcador, mais ou menos nesta posição, costuramos até aqui e depois baixamos o nosso calcador, levantamos o nosso calcador, baixamos a nossa agulha e viramos o tecido. Vamos costurar como? Vamos costurar pelas nossas laterais e nunca pelo nosso tecido da frente e das costas, ok? Porquê? Porque é este o tecido que nós nos vamos guiar para costurar corretamente. Se nós costurássemos aqui, nós não sabíamos exatamente onde é que nós íamos parar. Por isso, se costurarmos deste lado, vamos pôr este tecido para cima e este tecido fica para baixo. Isto é muito importante que vocês façam corretamente, senão estes cantos não vão ficar bem, está bem? Então, já costuramos as nossas laterais, a nossa parte da frente, parte de trás. Como veem, eu aqui dei uns piques. Aqui tenho uns piques, de forma a que
este canto ficasse aberto e que me facilitasse depois a costura, o que é que eu vou fazer de seguida? Vou cortar estes cantinhos aqui, este resto de tecido. Assim, às vezes pode não ficar no sítio certo estas costuras, por isso não se preocupem com isso, ou seja, quando isso acontecer, a melhor coisa a fazer é descoser e voltar a cozer, está bem? Não importa a quantidade de vezes que seja necessário cozer e descozer. É importante é que a peça fique perfeita, está bem? Por isso tenham atenção a isso. Se não está bem, voltem a descozer e costurem novamente. Porque isso também vai ser uma questão que vai ser muito importante para vocês, porque vocês também vão ganhar prática e depois vai sair mais naturalmente na próxima peça. Ou seja, descozer a peça e voltar a cozer não é mau, por isso não se preocupem com isso, está bem? Então eu vou começar a cortar estes cantinhos para depois então procedermos a virar a nossa peça, ok? Então vou cortar aqui o meu canto, vou cortar estes restinhos e isto também vai fazer com que o meu canto fique também perfeito, está bem? Vai fazer com que o meu tecido fique perfeitinho quando formos a virar para o direito. Então já temos aqui, estão a ver, aqui já temos este canto perfeito. Porquê? Porque nós cortamos aquele excesso, basta cortar aquele excesso e não vai fazer tipo um grume aqui. Além disso, como viram, nós também deixámos aqui sem manta neste cantinho e isto também vai ajudar que esta parte não fique tão grossa e vai fazer com que o nosso canto fique perfeito, está bem? Isso é muito importante, essa parte que eu vos disse, que é, se não está perfeito, voltem a descozer e voltem a costurar. E não tem manta nesse canto. Então vamos continuar a virar a nossa peça, vamos ver se está correto, não tem nenhuma prega, não tem nada, está tudo certinho. Aqui deste lado vamos ver também, está certo, não tem nenhuma prega, não tem nada, ou seja, quando nós olhamos de lado, vê-se perfeitamente que está tudo reto, não é? Se vocês quiserem tipo vincar um bocadinho isto, também podem vincar, podem passar um pesponto aqui nas laterais, mas eu não vou fazer isto, o tecido é bastante grosso, o exterior é bastante grosso, por isso acaba por não ser necessário essa parte. Já temos a nossa mala a começar a ficar com o seu ar. Então já temos a parte da frente toda costurada, as laterais também já estão colocadas. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos fazer a mesma coisa para os tecidos interiores, ou seja, vamos marcar o nosso meio do nosso tecido interior, as laterais, vamos dar um pique nesta, só na parte de baixo, exatamente como fizemos há bocado. Vamos proceder da mesma forma, vamos dar um pique só num dos lados, não precisamos de dar nos dois lados, aqui e aqui. Vamos agarrar no nosso, vou tirar aqui o meu tecido exterior, vamos agarrar no nosso tecido interior, vamos dar um pique aqui deste lado e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Já está. Certo. Vamos juntar os piques dados, direito com direito, e vamos alfinetar e vamos costurar da mesma forma que costuramos o exterior, ok? Então, vamos começar aqui a pôr a nossa mola, vamos pôr deste lado, vamos pôr do outro lado, já começa a ser muito cor de laranja e eu já me confundo toda. E vamos continuar a colocar as nossas molas
toda a volta e vamos proceder da mesma forma que fizemos do outro lado. Já colocamos as nossas molas a toda a volta. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar. Vamos deixar aqui, mais ou menos, uma mão. Mais ou menos, vou retirar estas 3 molas para eu saber. E eu não vou costurar esta parte para deixar uma abertura para depois podermos virar a nossa peça. Vamos começar aqui, vamos acabar aqui e depois começamos novamente aqui e vamos dar a nossa volta. Basta numa das laterais, ok? Então, vamos começar a costurar. Vamos ter que ter atenção também aos nossos cantos. Vamos dar um pico mais pequenino, porque isto é só o tecido, não temos a manta. E vamos só dar um pico muito pequenino para ele poder abrir, ok? Basta isso e agora vamos costurar as nossas laterais. Então já temos o nosso tecido interior costurado. Deixamos a nossa abertura então para virar a nossa peça. Aqui neste caso não é necessário cortar estes cantos porque não tem manta por isso e é um tecido fininho, acaba por não ser necessário cortar estes cantos porque ela vai virar como deve de ser. Nós não vamos virar neste momento, não necessitamos disso. Já verifiquem sempre os cantinhos a ver se estão todos corretos, estão bem costurados, como veem. Eles ficam assim certinhos. Se nós dermos um piquezinho ele acaba por nos ajudar a não ficar feio. Estão a ver? Fica bem costurado, fica com os cantos como deve de ser. Agora vamos então buscar o nosso tecido exterior e vamos colocar as nossas alças. Então como é que nós vamos colocar as nossas alças? A primeira coisa que temos que fazer é marcar um pique a meio na parte da frente e na parte de trás, ok? Então vamos ajeitar desta forma. Então vamos juntar as nossas costuras e vamos marcar um pique aqui. Às vezes pode existir uma costura que esteja ligeiramente maior,
por isso eu não gosto de marcar o pique cá em cima depois, ou não gosto de marcar antes, ou seja, antes de costurarmos a nossa peça. Eu gosto de marcar depois, porque pode existir uma ligeira diferença quando estamos a costurar, tipo 1 milímetro. Olha, podem ver aqui, existe aqui uma diferença, tipo, nem chega a 1 milímetro, meio milímetro, e isso é suficiente para que o nosso meio não fique certo. Então, a primeira coisa que vamos fazer é marcar o nosso pique aqui, no nosso meio, juntamos costura com costura e marcamos o nosso pique. Vamos fazer da mesma forma para o outro lado, ok? Vamos fazer exatamente igual para o outro lado, juntamos costura com costura e marcamos o nosso meio. Depois de ter marcado o nosso meio, o que é que nós vamos fazer? Deixa-me só limpar. Então, temos o nosso meio marcado. Vou só limpar aqui isto. Vou agarrar nas minhas alças. Vou agarrar nesta. Não vale a pena. Vou virar a minha grega para baixo e vou marcar 3 centímetros a partir do pique, ou pode ser 4, ou 5, ou 6, posso marcar, por exemplo, 3, fica 6 centímetros no meio, ou está-me a parecer que eu vou marcar aqui uns 4 centímetros. Isto mais ou menos vocês têm que ter uma noção, se querem mais largo, ou seja, mais chegado para este lado a nossa alça, se querem menos chegado para o... Convém que no mínimo seja 6 centímetros. Mas olha, vou marcar 4,5 aqui. Isto fica um bocadinho ao gosto de cada um. Então, 4,5 mais 4,5 dá 9. Ok, marcamos aqui 4,5 e aqui 4,5 para este lado. Então, o que é que eu vou fazer de seguida? Vou colocar a minha alça a partir desta marcação, com a minha grega virada para baixo. Estão a ver? Vou colocar aqui ou um alfinete ou uma mola. Eu prefiro marcar uma mola, usar uma mola como marcação, e vou colocar aqui a minha alça. Estão a ver? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou agarrar na minha régua. Eu disse que era 4,5 cm, ou seja, 9. E vou fazer a mesma coisa. Tenho aqui os 4,5 cm, marco aqui e marco aqui. Já está marcado. Vou buscar a minha outra alça e vou fazer a mesma coisa. 2 molinhas, viro a minha alça com a grega para baixo, vou marcar, ou seja, tenho aqui a marcação e a minha alça começa para lá. Fazer a mesma coisa para este lado. Estão a ver? E o que é que eu vou fazer a seguir? Vou passar uma costura aqui, rente, por cima desta e vou prender as minhas alças. Então já tenho as minhas alças costuradas, eu já vou cortar estes excessos. Eu até vou deixar estes restos da minha grega de fora, não faz mal. Vou só cortar os excessos das minhas linhas para ter a minha peça limpa, que é muito, muito importante, vocês já sabem. Para quem já me segue há algum tempo sabe bem que eu gosto de ter as minhas peças limpas. Só vou deixar esta parte, porque não me faz grande diferença. Então o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos colocar o nosso interior. Por essa razão eu não o virei. Então eu vou vestir a minha parte exterior, vou virar tecido direito com direito e vou colocar as minhas alças para dentro
e vou dar uma costura a toda a volta. Como é que nós vamos fazer então a partir daqui? Vamos abrir as nossas costuras. Eu dei em todos eles, na parte de cima, um remate. Porquê? Para não abrir. Preferi dessa forma e então o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir as nossas costuras, interior com exterior, vamos colocar aqui uma mola e vamos fazer isso para todas as laterais. A primeira coisa que vamos fazer é nas laterais. Deixem-me só cortar estas linhas, escusam de estar aqui, e vou abrir a minha costura do tecido exterior e vou abrir a minha costura do tecido interior. Estão a ver? Ajeito muito bem e coloco mais uma mola. Vou fazer da mesma forma para o outro lado. Então, tenho aqui o meu tecido exterior e o meu tecido interior. Vou abrir aqui as minhas costuras e vou colocar uma mola. Só depois é que vou colocar a mola à volta para ajustar o tecido interior ao tecido exterior. Ok? Vou voltar a abrir, vou só cortar esta linha. Não há necessidade de termos linhas a mais. Vou abrir a minha costura de um lado e do outro. Então, vamos, já está. Isto aqui ficou aqui, qualquer coisa que não ficou bem. Já está. Foi um bocadinho do tecido que meteu-se aqui na costura e então, pronto, já está. Agora o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos começar a pôr molas a toda a volta, ok? Então já coloquei as minhas molas em a toda a volta. Vou então passar uma costura na parte de cima para prender o tecido exterior ao tecido interior, ok? Vou então passar uma costura a toda a volta para prender o tecido exterior ao tecido interior. Já costuramos a toda a volta o nosso tecido exterior com o nosso tecido interior. Eu vou passar aqui uma costura, vou passar aí umas 2 costuras aqui nesta zona para reforçar as nossas alças, porque é o sítio onde nós vamos ter mais tensão e só depois é que eu vou virar a minha peça, tá bem? Eu vou então passar aqui 2 costuras nas minhas alças de forma a que elas fiquem bem presas, pois é a parte que vai ter mais tensão. E depois vou cortar estes excessos da minha precinta, ok? Já passei então as minhas costuras para reforçar as minhas alças. Vou então cortar os excessos das minhas precintas. Agora já não há problema cortar. Vou só cortar aqui o excesso das minhas precintas. A outra não sei para onde é que saltou. Saltou para algum lado.
e vou de seguida virar a minha peça, ok? Tudo. Vou começar a virar a minha peça, tenho aqui a minha abertura e vou começar a virar a minha peça. Vamos virar devagar, de forma a que ela não fique muito, para não rasgarmos o tecido interior, nem danificarmos nada. Pronto, já está, esta parte já está. Nós já tínhamos verificado que estava certo, os nossos cantinhos, já tínhamos cortado o interior. Nesta parte não necessitamos de cortar, no tecido interior não necessitamos de cortar os cantos, como já tinha referido anteriormente. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos ajeitar a nossa mala e vamos começar a colocar molas a toda a volta, para então dar um pesponto na parte de cima da nossa tote bag. Vamos começar a colocar as nossas molas, vamos ajeitando muito bem o nosso tecido exterior e interior. Vocês podem, por exemplo, passar a ferro esta parte para depois então ele assentar melhor. Eu aqui não vou fazer isso, vou esticar muito bem e depois vou passar um pesponto a toda a volta para que a parte de dentro e a parte de fora não fique solta, tá bem? Vamos fazer isso a toda a volta. Isto vai ajudar-nos, ou seja, quando nós não colocamos a manta aqui nesta parte, não vai ficar tão grosso e isso vai facilitar-nos imenso as costuras. Por isso é que eu digo sempre para cortarem os cantos da manta. Estou sempre a dizer a mesma coisa, cortem os cantos da manta quando são partes retas. Vamos a colocar as nossas molinhas. Vamos continuar a colocar. Vamos ajeitando o tecido interior e o tecido exterior. Deixem-me pôr aqui nesta última parte e vamos para a máquina de costura passar um pesponto. O pesponto que nós vamos passar, eu não vou passar um pesponto muito próximo. Vou passar um pesponto aí mais ou menos com 5 milímetros, ou seja, um bocadinho mais abaixo, mais ou menos isto, ok? Vou passar assim um pesponto a toda a volta. Vou utilizar, como é que eu vou passar o pesponto? Vou passar pelo lado direito. Então, o lado direito vou virar assim a minha peça e vou pespontar desta forma, ok? Porquê? Porque assim o pesponto na parte de fora fica perfeito e na parte de dentro também. Já temos então o nosso pesponto feito. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos fechar a nossa abertura. Então, ajeitamos muito bem os nossos tecidos e vamos começar a colocar umas molas aqui, de forma a que o nosso tecido interior fique fechado, ok? Então vamos continuar a colocar as nossas molas e vamos passar um ponto na nossa máquina
para fechar esta abertura. Já está, falta só uma aqui e pronto. Vamos então costurar a nossa abertura. Já fechamos então a nossa abertura, que deixamos para virar a peça. Agora vou virar a peça do lado direito. E a nossa peça está finalizada. Já está deste lado, já está deste lado e a nossa peça já se encontra finalizada. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham gostado de ver esta peça. É uma peça extremamente fácil de fazer, em que eu adicionei estas laterais para lhe fazer diferença, ou seja, não ser uma peça em que cosemos a parte da frente à parte de trás, assim desta forma. Decidi pôr uma graça aqui nestas alças para lhe dar um bocadinho de cor. E se fizerem esta peça, não se esqueçam de nos referenciar nas redes sociais para que possamos ver e também divulgar as peças que vocês fazem. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receber as informações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre a peça que nós fizemos aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Até à próxima!